E aí, tudo bem contigo? Fabiano Pereira na área para continuar o nosso curso de licitação. E quero, antes de começar a tratar esse tema de hoje, que 100% das provas vai te cobrar, se no edital estiver escrito licitação, antes de começar o nosso tema de hoje, quero só te lembrar, clica aqui, se inscreva no nosso canal, aqui em cima tem um sininho, inscreva-se, clique nesse sininho, para que você seja notificado ou notificada sempre que um novo vídeo for postado aqui no canal. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, você tem um link para baixar o nosso e-book. Faça isso agora, porque vai ser muito útil no seu processo de preparação. Combinado? Vamos lá então, bater o nosso papo de hoje. Vamos começar a nossa aula de licitação. E hoje nós vamos abordar um tema que certamente você vai encontrar na sua prova. Nós vamos explicar hoje os conceitos legais das 5 modalidades de licitação previstas na Lei 8.666. Na verdade, eu falei que nós vamos explicar hoje, nós vamos começar a explicar hoje, né? Essas 5 modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preço, concurso, convite e leilão, tá? Beleza? Essas são as modalidades que nós vamos começar a explicar a partir de agora. Não vou trazer aqui para a aula qualquer tipo de conceito doutrinário. Sabe por quê? Porque a lei conceitua essas modalidades. E você acha que as bancas vão ficar cobrando conceito doutrinário? Não vão, não. Elas vão cobrar o conceito que está escrito na lei e quais são as consequências desses conceitos na prática. Por isso nós vamos focar aqui no texto da lei. Tá bem? Vamos lá. A primeira modalidade de licitação que eu quero que você conheça é a concorrência. Você já até sabe, né, quais são os valores, objeto da concorrência, você tem algumas informações gerais que eu já falei. Agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, olha só. Qual é o conceito legal para a modalidade concorrência? Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados, primeira informação útil, que na fase inicial de habilitação preliminar, segunda informação útil, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Então vamos lá. Essas duas expressões que eu destaquei, deixa eu tentar mudar aqui, ó. Essas duas expressões que eu destaquei, quaisquer interessados e habilitação preliminar, são as duas informações que você precisa guardar para responder as questões de provas sobre concorrência. Então, se a banca estiver lhe cobrando o conceito de concorrência, se você gravar essas duas informações, quaisquer interessados e habilitação preliminar, você gravar essas duas expressões, você vai se lembrar na hora da modalidade concorrência. Acertou a questão. Isso é o mais importante desse conceito, tá? Então, vamos lá. A modalidade concorrência é a modalidade mais complexa que nós temos dentro da lei de licitação. Provavelmente você já percebeu isso, não é? Por isso é que ela é utilizada para valores acima de R$1.500.000, quando nós estamos tratando de obras e serviços de engenharia. E se for para compras e serviços que não tenham nada a ver com engenharia, para valores acima de R$650.000. Então os valores são bem elevados. Por isso nós dizemos que a modalidade concorrência é a mais complexa dentre todas as previstas aqui dentro da lei de licitação. Ela é utilizada para valores mais elevados. E sendo assim, nesse mesmo caminho, nesse mesmo percurso, você tem que entender também que essa modalidade é utilizada para, ou melhor, que essa modalidade é utilizada não, que quando a administração for utilizar essa modalidade, ela tem que publicar um edital com um prazo maior de antecedência. Você já viu isso também. Em alguns casos, 45 dias de antecedência, em outros casos, 30 dias de antecedência. Tudo isso é consequência da complexidade dessa modalidade. Então, sem sombra de dúvidas, ela é a mais complexa de todas. Quando a administração publica um edital na modalidade de concorrência, qualquer interessado pode participar. Ah, professor, mas isso é muito óbvio. Não, isso não é muito óbvio. Porque existem algumas modalidades de licitação que, para o interessado participar, ele tem que ser antes cadastrado num banco de dados
que fica dentro da administração. Aqui não. Não há necessidade de se cadastrar antes num banco de dados, não há necessidade de se cadastrar antes no SICAF da vida para participar da licitação na modalidade concorrência. Tá vendo? Por isso que está escrito aqui, quaisquer interessados, ainda que não sejam cadastrados na administração. Tá ok? Então, qualquer interessado pode participar, professor? Ainda que não seja cadastrado? Pode. E aí, esses quaisquer interessados vão participar de uma fase de habilitação preliminar, que você já conhece. Ah, fase de habilitação preliminar, professor, é aquela em que os interessados comparecem perante a administração com 2 envelopes, né? Um envelope contendo a documentação do licitante, da empresa, da pessoa, e outro envelope com o valor da proposta, não é isso? Quanto que ela vai cobrar para executar aquele serviço, para realizar aquela obra. Isso mesmo, os 2 envelopes. E qual envelope que nós vamos analisar na fase de habilitação preliminar? É o de documentos ou é o da proposta? De documentos. Então essa é a fase preliminar. Então falou-se em modalidade concorrência, uma característica marcante é a existência dessa fase de habilitação preliminar. Então caiu na prova habilitação preliminar, você já sabe do que se lembrar. Você vai se lembrar da modalidade concorrência. Tá bem? Fora isso, você vai se lembrar também daqueles valores que eu já lhe passei. Em aulas anteriores, nós já falamos aqui sobre os valores. Então, cuidado também em relação àqueles valores. Tá claro até aí? Certinho. Mas não acabou ainda não. Olha só. Vamos avançar. A lei de licitação, no artigo 23, parágrafo 3º, diz o seguinte. A concorrência é a modalidade de licitação cabível qualquer que seja o valor do seu objeto. Não interessa qual é o valor. Tanto na compra, tá vendo aqui, ó? Tanto na compra quanto na venda, na alienação de bens imóveis. Então, se a administração está comprando ou alienando, ou seja, vendendo bens imóveis, qual é a modalidade de licitação que vai ser utilizada? Qual é? Concorrência. Salvo o disposto no artigo 19 da Lei de Licitações. O que é esse negócio aí de artigo 19 da Lei de Licitações, professor? Então anote aí. Se a administração quiser comprar ou vender imóveis, qual é a modalidade? Concorrência. Mas aqui nós temos uma exceção. Qual é essa exceção? É a que está no artigo 19 da Lei de Licitações. É que no artigo 19 está escrito o seguinte. Quando a administração pública quiser vender algum imóvel, quiser alienar algum imóvel, que tenha ingressado no patrimônio público por meio de processo judicial ou dação em pagamento, a administração poderá utilizar 2 modalidades. Ela vai escolher ou a concorrência ou o leilão. 2 modalidades diferentes. Ou a concorrência ou o leilão. Tá vendo? O que é isso, professor? Dação em pagamento? De onde é que surgiu isso? Vamos lá. A administração hoje quer vender o imóvel, quer alienar o imóvel. Aí você vai se fazer a seguinte pergunta. Como é que esse imóvel entrou no patrimônio da administração? Dessa autarquia, por exemplo? Olha, quando a autarquia foi criada, a lei disse, a partir de agora, esse terreno que pertencia ao IBAMA vai pertencer ao INSS. Pronto, a lei que falou isso. Era do IBAMA, passou a ser do INSS agora. Acabou. Foi isso. A lei veio, colocou o patrimônio lá no INSS, acabou o INSS querendo vender. Qual a modalidade de licitação? Concorrência. Beleza. Agora, em determinado momento, José devia 50 milhões de reais para a União em impostos federais. 50 milhões. A União, então, entrou com um processo judicial para cobrar de José esses 50 milhões. E dentro do processo judicial, José disse o seguinte, União, eu não tenho condições de pagar.
Se você quiser penhorar essa fazenda, que é a única coisa que eu tenho que vale 50 milhões, penhora. Eu não tenho condições de pagar. Então a União foi lá e penhorou a fazenda. Aí a União chegou para o juiz e falou o seguinte: ô juiz, faz o seguinte, extingue o processo, eu vou ficar com essa fazenda para mim, e aí pode extinguir o processo, morreu a dívida, beleza, eu fico com essa fazenda. Isso aconteceu dentro de um processo judicial. Tá vendo? Então aquele imóvel, aquela fazenda, ingressou no patrimônio da administração por meio de um processo judicial. Quando a administração quiser vender esse imóvel no futuro, pode vender por duas modalidades diferentes. Quais são? Concorrência ou leilão. Segunda hipótese, dação em pagamento. Coxinha deve 20 milhões para a União em tributos. Não tem dinheiro para pagar. Mas aí Coxinha procurou a União e disse o seguinte: União, eu tenho um terreno avaliado em 20 milhões de reais e te devo 20 milhões. Eu quero dar esse terreno em pagamento. Dação em pagamento. Dar esse terreno em pagamento. E aí eu quito a minha dívida, pode ser? Ah, nós aceitamos, pode ser. Dação em pagamento. Deu o imóvel em pagamento. Amanhã, aí a dívida morreu, né? Amanhã ou depois, quando a União quiser vender esse imóvel, vai poder vender por duas modalidades. Quando ela quiser alienar, vai poder alienar por duas modalidades. Ou concorrência ou leilão. Então essas são as duas exceções, tá? Lá na frente eu vou voltar a falar sobre isso, não vou nem aprofundar muito, eu já te expliquei aqui detalhadamente. Então essas são duas exceções, em que a administração vai alienar um imóvel, mas não vai utilizar a modalidade concorrência, necessariamente. Pode até utilizar, mas pode utilizar também o leilão. Certinho? E ó, despenca e prova, tá? Isso aí é importantíssimo, cai muito. Então vamos lá. Outras hipóteses nas quais serão utilizada a modalidade concorrência. Nas concessões de direito real de uso, como é que é a segunda, né? Nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Então falou-se em licitação internacional com a participação de empresas do mundo inteiro. A princípio, qual é a modalidade? Concorrência. Entretanto, admitindo-se, neste último caso, das licitações internacionais, observados os limites deste artigo, a tomada de preço, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Tá claro aí, né? O que eu quero que você grave para a prova é o seguinte: às vezes a banca vem e faz a seguinte afirmativa: para licitações internacionais, apenas poderá ser utilizada a modalidade concorrência. Certo ou errado? Errado. Erradíssimo. Então, cuidado com isso. Então, para licitações internacionais, em regra, é utilizada a modalidade concorrência. Mas podemos utilizar também tomada de preço e convite, desde que observado o disposto no artigo 23, parágrafo 3º. Certinho? É o que você precisa saber de mais importante sobre a modalidade concorrência. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Vamos conhecer a segunda modalidade, chamada tomada de preços. Vamos lá. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Pronto. Quando é que vai ser utilizada a modalidade de tomada de preço, professor? Primeira hipótese. Você tem que analisar a questão de valores. Você já sabe. Já te passei a tabelinha de valores em relação a obras e serviços de engenharia e a compra de serviços que não sejam de engenharia. Já passei esses valores. Então lá você vai saber quando se utiliza a tomada de preço, a princípio. E aqui, ó, nós temos o conceito da modalidade. Então, na hora da prova, se a banca estiver se referindo à modalidade de tomada de preço, o que você vai ter que buscar? Vai ter que buscar essas informações que eu destaquei aqui, ó. Se você encontrar a expressãozinha devidamente cadastrado, meu amigo, 95% de chance
da questão está se referindo à modalidade tomada de preço. Tá bem? E aí, deixa eu explicar como é que funciona isso, né? Para ficar mais claro. Olha só. Por que está escrito devidamente cadastrado? Então vamos lá. É pelo seguinte. Existem empresas que participam constantemente de licitação. Existem algumas empresas que vivem disso. O objeto principal é participar de licitação. Se um dia acabar a licitação no Brasil, elas fecham as portas. É mais ou menos por aí para você entender. É mais ou menos por aí. Aí você vai comprar um café dessa empresa, você não tem coragem. Você não tem coragem de comprar o café. Por quê? Qualidade, meu amigo. Desce ranhando na garganta. Mas para a administração serve. Porque a administração está preocupada com o preço. Então eu coloco café com a qualidade péssima, vou lá e vendo para a administração. Né? Aí eu ganho a licitação. Se fosse para colocar no mercado, dificilmente eu iria vender esse café, porque a galera ia comparar e falar, não, não dá para mim, não bebo esse café. Mas como é para vender, para administração, bota o preço lá embaixo e pronto, estou vendendo. Então, deixa isso de lado. É o seguinte, quando nós falamos em tomada de preço, como existem empresas que participam constantemente de licitações, olha o que acontece. Essas empresas, elas irão se cadastrar perante a administração. O sócio administrador da empresa vai pegar toda a documentação da empresa, toda a documentação, aquela papelada. Sabe aquela papelada que vai no envelope de habilitação preliminar? Documento do sócio, CNPJ, inscrição estadual, ISS, sei lá o quê? Pois é. O sócio vai botar isso tudo numa pastona, colocar debaixo do braço e vai lá na administração. Olha, a minha empresa participa com frequência de licitações, inclusive aqui neste órgão, então eu já gostaria de me cadastrar aqui com vocês, porque aí no futuro, quando acontecer novas licitações, eu não vou precisar trazer essa pastona de novo. Tá vendo aqui, ó? São 985 páginas. Eu não posso ficar tirando xerox toda vez. Então eu já quero deixar toda essa documentação com você, me cadastrando com você aqui, porque aí a cada licitação que nós formos participar, eu só trago aqueles documentos que vencem periodicamente. Certidão negativa de débito tributário, certidão negativa de contribuição previdenciária e por aí vai. Só trago aí uma meia dúzia de papel só e boas. Então esse é o cadastramento. Nós temos hoje o SICAF, que é o Sistema de Cadastro da Administração Federal, que é responsável por gerenciar esse banco de dados de empresas que participam frequentemente de licitação. Então elas vão lá e se cadastram antes que aconteça uma licitação. Tá bem? Então, quando a licitação é da modalidade tomada de preço, quem vai poder participar? É qualquer interessado? Não. Só vai poder participar aquelas empresas que já são cadastradas na administração. Mas por que isso, professor? Para agilizar o processo. Tanto é verdade que aqui a comissão de licitação não vai ter aquele trabalhão de ficar analisando envelope por envelope e cada envelope com 900 páginas. Não vai ter. Por quê? Porque as documentações das empresas já foram analisadas bem antes, 6 meses antes. Só vão analisar agora uma meia dúzia de papéis, que são aquelas certidões que vencem periodicamente. É muito mais fácil para a comissão. Então, na tomada de preço, só vão participar empresas que já são previamente cadastradas. Ficou claro para você? Tranquilo aí? Ou então, aquelas que não são cadastradas, mas atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, a minha empresa não é cadastrada, mas até o 3º dia antes da data do recebimento das propostas, eu já havia apresentado toda a documentação exigida para o cadastramento. É como se eu, nesse caso, fosse cadastrado. Tá vendo? Então, muita atenção na hora da prova. Falou-se em devidamente cadastrados, 95% de chance de a questão estar se referindo à modalidade tomada de preço. Certinho? Pois é, por hoje é só, mas em breve eu estou de volta para continuar. E se você gostou do vídeo, dê o seu joinha agora, poste aqui o seu comentário. Eu gosto muito de ler os seus comentários, então poste aqui para a gente ir conversando, tá? E, como nós já combinamos, compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais, porque com certeza ele vai ser muito útil.
Não só para eles, como para mim também, que a gente compartilha e divulga cada vez mais o canal. Combinado? Tô contando com você, hein? Grande abraço, até mais.